Olá, sejam bem-vindos ao podcast Inova Terceiro Setor. E chegamos a mais um dia. Eu sou Raiane França, atriz, apresentadora e comunicadora. E vamos ao tema de hoje, vou ler aqui para vocês. Inclusão digital como direito em política pública no DF. Estamos aqui com o nosso especialista, Márcio Schuster, Alessandra Bittencourt e os nossos convidados, Majestosa e Francisco Celso. E agora, a palavra está com vocês, especialistas, para uma breve apresentação. Olá a todos, o meu nome é Márcio, como a Raiane já falou, eu sou formado em Direito, eu sou formado em Sistema de Informações e tenho pós-graduação em Gestão Pública. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Bittencourt. Muito obrigada, Rayane, pela apresentação. Sou educadora, sou especialista em inclusão, uma delas, né? Inclusão, a diversidade na organização da sociedade. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição, sempre. Só bora. Vamos começar o nosso bate-papo agora com os nossos convidados. Eu queria que vocês se apresentassem. E a gente já... Gente, para vocês entenderem, aqui nos bastidores a gente já combinou algumas coisinhas, então agora é com vocês. Você primeiro? Vai lá, Madison. Primeiramente, meu nome é Kelly Cristina, né? Meu nome é artística Majestosa, sou integrante do projeto Rap, sou mãe, compositora, atriz também, e poetisa. E é isso, eu vou cantar um trechinho de uma música que eu tenho, que é O Rap Me Resgatou. Eu escrevi ela já integrante do projeto e eu vou cantar o refrão dela e assim, ó. O rap me resgatou, pode te salvar também. Saia fora enquanto há tempo, o crime não te faz refém. O rap me resgatou e pode te salvar também. Saia fora enquanto há tempo, o crime não te faz refém. A gente tinha meu ambiente, né? Potente. Bora, Fran, agora é você. Já deu... Gente, já dei até apelido pra ele agora, né? Chamando de Fran. Então, como já me apresentaram, meu nome é Francisco Celso, eu sou professor de História lá do Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, onde desenvolve o projeto RAP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo. Sou filho de mãe nordestina, de Teresina, no Piauí, e de pai planaltinense, né? Eu tenho uma raiz muito forte aqui em Planaltina. Inclusive, minha família é tradicional aqui, né? Vocês pegaram de setor tradicional, aquela pracinha ali, Salviano Monteiro Guimarães. Ele foi meu bisavô, né? Meu avô é o Salvador Monteiro Guimarães. Então, eu frequento Planaltina aqui desde pequeno. O projeto RAP, né? Que é o que a gente veio falar, bater esse papo aqui hoje. Ele atende jovens de 12 a 21 anos de idade incompletos que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. Então lá a gente recebe jovem de várias RAs, né, do DF e também da RID, né? E tem muitos jovens, lá 90% dos jovens e das meninas também, meninos e meninas, se autodeclaram negros e negras. 100%, e eu falo 100% sim com bastante segurança, né? São moradores das regiões periféricas do DF e RID. Estou lá há 10 anos, hoje, aliás, 2026, a gente já está indo para o 11º ano que eu estou lá. Eu nunca tive aluno, assim, de bairro nobre, Sudoeste, Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul. Então, são só, o perfil dos jovens que estão lá são jovens majoritariamente pretos, periféricos e empobrecidos, onde não só o rap, mas a cultura hip hop, a cultura urbana é muito pulsante nesse público, né? E tem muitos jovens aqui de Planaltina, né, que são atendidos lá. Então, Planaltina está sempre ali na minha vivência, né? Na minha trajetória, Planaltina tem um carinho muito especial por essa cidade. E que bom que eu estou aqui hoje, né? Entre planaltinenses, entre pessoas que fazem acontecer em Planaltina, fazem a cultura acontecer, fazem a educação acontecer, né? Então, é um prazer estar aqui participando do Pod Terceiro Setor, Inova Terceiro Setor. Ai, seja bem-vindo. Não só planaltinense, né? Mas minha mãe também é piauiense, então assim que a gente já Olha, já tem conexão. É verdade. E para a gente já adentrar no seu projeto, eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala em inclusão, a gente pensa que é algo extra, sendo que poderia ser uma coisa básica.
E eu queria que você explicasse um pouquinho mais, dentro do seu projeto, sobre a inclusão. Você também tem esse pensamento, a gente ainda sofre isso na sociedade, porque inclusão, quando a gente fala em inclusão, a gente pensa em várias coisas. Uhum. E eu queria que você pegasse esse tema inclusão e trouxesse para dentro do seu projeto e explicasse um pouco para a gente. Então, quando a gente fala de inclusão, muitas vezes as pessoas associam imediatamente com as pessoas com deficiência, né? Sim. E no sistema socioeducativo, o público, majoritariamente também, tem algum tipo de deficiência ou transtorno que não foi diagnosticado, né? Então, muitas vezes pelo uso e abuso de drogas, né? Muitas vezes por sequelas também, de vida sofrida mesmo e tudo mais. Então, a grande maioria lá tem transtornos que, assim, apesar de serem visíveis, não foram diagnosticados. Porque também o histórico deles, eu não gosto nem de usar esse termo, né, de evasão escolar, mas quando eles chegam lá, geralmente eles já estão afastados da escolarização há muitos anos, né? Pra vocês terem ideia. A grande maioria, quando adentra o sistema socioeducativo, a privação de liberdade chega ali mais ou menos com 14 para 15 anos. Só que eles deixaram de estudar, geralmente, a grande maioria, lá no 6º ano do ensino fundamental. Há mais ou menos 11, 12 anos deixou de estudar. A grande maioria deixou de estudar no 6º ano do ensino fundamental, né? Então, é justamente o período que costuma se fazer esses diagnósticos na escola, a sala de recursos, a orientação educacional que traça esses diagnósticos. Então, eles chegam lá com vários transtornos que nem foram diagnosticados. Então, a grande maioria dos jovens que estão no sistema socioeducativo hoje já são jovens que têm vários transtornos, várias deficiências intelectuais e, pior de tudo, que nem tem diagnóstico, né? Então, isso é um desafio muito grande. E daí nem sabe lidar, né? Porque como não foi diagnosticado, a pessoa também não sabe como lidar. E até nós, educadores, né, sentimos essa dificuldade. Primeiro, como eles estão sem frequentar a escola há muito tempo, né, eles chegam com umas dificuldades de aprendizagens das mais básicas mesmo, né? Então a gente praticamente tem que começar ali do zero com eles mesmo, né? Então é um desafio muito grande, né, em se tratando dessa questão da inclusão. Existe um abismo também, né, que hoje a gente vê jovens, todo mundo com domínio das novas tecnologias, a gente pensa que todo mundo domina essas novas tecnologias e não é bem assim. Lá são jovens de extrema vulnerabilidade social, né, que muitas vezes o menino nunca pegou no computador para fazer um currículo, alguma coisa que não sabe digitar, não sabe o que é o Word, né? Exatamente. Excel, Um então conhecimento eles- básico da sim. tecnologia. Então, às vezes o que a gente pensa, cara, isso aí hoje em dia todo mundo domina, né? Hoje todo mundo já está na Quem geração não Z, sabe, né? já Isso. nasce com o celular na mão, já sabe tudo, mas Não é realidade de todos. exatamente, porque eu costumo dizer, desde que eu entrei para a Secretaria de Educação no ano de 2008, eu sempre dei aula em regiões de muita vulnerabilidade social, né? E eu sempre gostei disso, na verdade, porque eu sou filho da classe trabalhadora, não herdei nenhuma grande herança, né? Eu sou fruto da escola pública, eu acredito nos educadores da escola pública, eu acredito nos educandos da escola pública, né? Então eu me vejo nesses jovens também. Eu sou morador de periferia, eu me vejo nesses jovens, né? Então, assim, então eu sempre percebi esse abismo, né? O que parece muito óbvio, né? Que a gente está na geração Z, que todo mundo domina as novas tecnologias. Isso é uma realidade para parte da população de classe média alta, mas quando a gente vai para as periferias mesmo, para as regiões de vulnerabilidade, isso não é uma realidade. Aí, cadê essa inclusão, né? Cadê essa inclusão que é de abraçar Esse é o abismo digital, né? Que a gente está Uhum. falando desse abismo digital, e ficou muito evidente isso, principalmente no período da pandemia, né? Acho que ficou mais latente, mais evidente, né? Que os jovens de periferia não conseguiam acompanhar as aulas remotas porque não tinham celular, às vezes era um celular para uma família de 15 pessoas, um único celular. Então, assim, e às vezes não tinha internet de qualidade, ou quando tinha internet, Tinha que não pegar era dados internet em casa, no vizinho. Justamente. Então, acho que essa exclusão digital, na verdade, a gente está falando de inclusão, mas essa exclusão digital ela ficou muito evidente na pandemia. E quando a gente fala do sistema socioeducativo, a gente não está falando de jovens de vulnerabilidade social, a gente está falando de jovens de extrema vulnerabilidade social, né? Então, esse é um desafio muito grande, mas muitas vezes lá dentro, acho que a Kelly vai poder falar melhor isso,
Lá dentro eles têm contato com coisas que aqui fora eles não tinham. Então, lá dentro a gente consegue apresentar essas novas tecnologias para eles. Legal. É um projeto que a gente utiliza educação e cultura, é um mix de educação e cultura, né? E eu costumo até Sem parafrasear. entrar junto, né? Eu costumo parafrasear a Fernanda Montenegro, né? Que ela diz que educação sem cultura é esqueleto sem musculatura. E o que a gente faz por meio do Projeto REP é dar uma musculatura ao fazer pedagógico lá da Unidade de Internação de Santa Maria por meio do rap, da cultura urbana, do movimento hip hop, que é uma coisa que eu costumo dizer que não fui eu que escolhi como ferramenta pedagógica. Eles e elas me apontaram o caminho. A Né? arte transforma a vida das pessoas, né, gente? Ai, que delícia isso. Antes de passar a palavra para você, eu queria que você contasse pra gente como surgiu o projeto. Então, Assim, o que você sentia no seu coração, o que você via, falou assim, olha, eu tô incomodado com isso, essa situação tem que mudar, esse projeto tem que nascer. Conta pra gente como é que tudo começou. vamos lá. Como eu disse para vocês, desde que eu entrei na Secretaria de Educação, sempre trabalhei em regiões de muita vulnerabilidade social. E seria natural que, em algum momento da minha trajetória, eu assumisse esse desafio de atender os jovens de extrema vulnerabilidade social, que é lá os meninos e as meninas do socioeducativo. Então, no ano de 2015, no remanejamento, né, da Secretaria de Educação, eu consegui essa vaguinha lá na Unidade de Internação de Santa Maria. E chegando lá em 2015, era tudo novo para mim. Eu não conhecia aquela realidade. Então, o primeiro semestre de 2015 foi meio que um semestre de muito aprendizado mesmo, sabe? Que eu estava ali traçando um diagnóstico, tentando entender Você estava estudando ali a situação, aquela né? comunidade escolar que era nova para mim, né? Eu vim das escolas regulares, então eu estava tentando entender aquela realidade. E aí, nesse trabalho meio que diagnóstico, digamos assim, eu tive duas grandes percepções. A primeira delas, muito triste, inclusive, que eu percebi, né? Foi justamente nesse período ali que eu conheci a Kelly. Ela tinha 12 para 13 anos, acredito, né, Kelly? Ela Nossa, estava na bem internação saudável, né? primária. Eu percebi, primeiro, que os jovens, os meninos e as meninas que lá estavam, tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. E aquilo foi muito triste, assim. Eu preciso fazer algo para resgatar a autoestima deles, para eles voltarem a vislumbrar algum futuro. Eu não tinha em mente o que era. Eu só sabia que eu não podia ser mais do mesmo. Porque os jovens que lá estavam já tinham passado pela escola regular e essa escola regular não deu conta deles. Então, se eu fizesse mais do mesmo, eu estaria fadado ao fracasso. E aí foi justamente nas minhas aulas de história que eles me apontaram o caminho. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica. Lembra que eu falei isso? Foram eles e elas que me apontaram o caminho. Nas minhas aulas de história, eu comecei a perceber que, primeiro, eles e elas não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. Então, não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica. Eles que me mostraram o caminho. Talvez eu tenha sido o camarada que teve a sensibilidade de, conforme diria o Paulo Freire, né? De perceber que os nossos educandos, e no meu caso os meus sócio-educandos, não são copos vazios. Eles carregam letramentos com eles e com elas que muitas vezes nós educadores não carregamos. E eles carregavam e carregam essa potência da cultura urbana, do hip hop e do rap com eles e com elas. Eu lembro que tinha uma menina, uma das primeiras jovens que a gente atendeu, a Mariana, que ela mostrou assim, umas 20 letras de uma vez, uma mais potente que a outra, uma mais empoderada que a outra. Eu falei, cara, isso não pode ganhar lata de lixo, você tem que ganhar o mundo, né? Não pode ficar ali só Não no pode papel, ficar ali. né? A partir disso, na época tinha uma pedagoga, Luana Eusébia, que também é cantora de rap, ela tem um grupo de rap chamado Donas da Rima. Ela trabalhava lá na gerência pedagógica feminina, né? A GESP, que a gente chama lá. E aí eu peguei aquelas letras da Mariana, mostrei pra ela e falei, cara, o que a gente faz com isso aqui? Aí ela falou, cara, vamos fazer um sarau. Legal. Aí eu, vamos. E a gente não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. O projeto começou tão despretensioso, pra você ter ideia. Como a Mariana me mostrou essas letras, o que eu comecei a fazer? Baixar instrumental de rap na internet. Ela pegava o meu pincel e fingia que era microfone. Nisso, vários meninos, várias meninas começaram a trazer letra pra mim também. Aí a gente fez esse primeiro sarau. E esse primeiro sarau foi um sucesso.
A gente não tinha estrutura nenhuma, mas a gente foi atrás. Fomos lá atrás da família Hip Hop, lá no Espaço Cultural Moinho de Vento. Pegamos o som emprestado, fizemos o primeiro sarau. E ali, a gente ouviu, não foi um nem dois meninos, não. Vários falando assim pra gente, olha, mesmo estando na privação de liberdade, é a primeira vez que a gente se sente livre. E aquilo foi impactante, assim, pra gente. A gente falou, cara, a gente tá no caminho certo. Isso é tão gostoso. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver uma metodologia também de ensino. Porque é importante dizer, né? Se tiver educadores escutando a gente, é importante dizer. Você preparar uma aula para o sistema socioeducativo é completamente diferente de você preparar uma aula para uma escola regular. Porque na escola regular tem como você dar sequência nos conteúdos. No socioeducativo isso é impossível. Por quê? Por conta da alta rotatividade. Você entra numa turma hoje, entra na mesma turma na semana seguinte, já tem outra configuração. Por quê? Porque tem jovem que está chegando para começar a cumprir a sentença, tem jovem que saiu porque terminou de cumprir a sentença, tem jovem que teve que ser transferido de turma por problema de convivência, principalmente entre os meninos, tem muita guerra entre eles, né? Teve que ser transferido de turno, muitas vezes até de unidade de internação. Então você entra numa turma hoje, entra na mesma turma na semana seguinte, ela tem outra configuração. Então você tem que preparar a sua aula de forma que você consiga atravessar a mente e o coração daquele jovem naquele momento. Porque você não sabe se ele vai estar no próximo encontro. E aí, pegando o gancho da atitude feminina, eu posso dar um exemplo. Como é que é a minha metodologia? O currículo em movimento da educação básica do Distrito Federal ele tem 3 eixos transversais, que é direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Então comecei a elaborar aulas temáticas dentro de algum desses 3 eixos. Então, por exemplo, se eu pegar o eixo diversidade, tem uma possibilidade infinita de abordagens. Eu posso falar sobre a questão racial no Brasil, posso falar sobre questão de gênero, posso falar de diversidade cultural, enfim, tem infinitas possibilidades. Mas pegando o gancho da atitude feminina, a gente pode, por exemplo, dentro do eixo diversidade, falar sobre o feminicídio, violência contra as mulheres. E aí eu utilizo justamente o rap como pretexto. Então eu posso pegar, por exemplo, o videoclipe Rosas, da Atitude Feminina, utilizo como pretexto, aí eu imprimo as letras, a gente faz uma discussão geral, a gente faz uma discussão por trechos, eu faço as vinculações históricas, que é o meu componente curricular, e no final eu deixo eles e elas muito à vontade para manifestarem as aprendizagens na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Então, como eu disse, tem jovens que estão distanciados da escolarização há muitos anos, que até para pegar no lápis tem dificuldade, porque já perdeu o hábito. Então, esses, por exemplo, esses que já estão muito tempo sem pegar no lápis, costumam, por exemplo, manifestar as aprendizagens por desenho, e está tudo bem. Dentro das limitações dele está tudo bem. Tem uns que vão para redação, para poesia, e uma grande maioria vai para onde? Letra de rap. Essas letras de rap, a gente tem o trabalho de musicalização, né? Eu sou envolvido com o movimento hip hop, até muito por conta da minha companheira, né, que é militante do movimento hip hop, a Mamá, se estiver nos assistindo, um beijo. Ela é nossa diretora artística do projeto e ela tem uma vivência muito forte. Ela era vizinha do Gog, quando o Gog morava no Riacho Fundo e tudo mais. Então, assim, a gente tem um trabalho, né, tem toda uma equipe por trás. A gente tem o nosso produtor musical, que é o Yuri Castelo Beats, né? Então a gente faz o trabalho de musicalização dessas letras e o que não é musicável, nada fica perdido. Todas as produções são valorizadas. Os desenhos, as redações, as poesias, tudo é valorizado. A gente já tem 3 livros lançados com essas produções. Temos materiais compilados para lançar pelo menos mais uns 3 livros. Cadê os livros? Porque você não trouxe alguma Só não falta tempo agora. Porque assim, esses 3 primeiros livros que a gente lançou, é uma tiragem de 1000 exemplares cada uma. E assim, não deu para quem quis, né? Ah, então tá ótimo. Mas a gente prioriza vocês na próxima. Mas o que acontece? A gente tem também eles em formato digital, né? A gente tem eles em PDF. A gente está organizando, reestruturando o nosso site. Daqui a pouco eu vou fazer a propaganda do nosso site também. Mas a gente vai disponibilizar os livros em PDF gratuitamente para as pessoas baixarem o PDF pelo nosso site, né? E a gente tem também 5 CDs lançados em formato físico. É claro que e tudo produções autorais, tá, gente? Fique bem claro. Tudo produções autorais dos meninos e das meninas.
Claro que as mídias físicas entraram em desuso hoje, né? Então hoje o que a gente alimenta mais é o nosso canal no YouTube, né? Que hoje é tudo muito imagético. O menino, ele não quer gravar música, ele quer ter um videoclipe. E da hora, é isso mesmo. Se quer ter um videoclipe, vamos fazer, né? Então lá no nosso, quem estiver nos assistindo aí, vocês podem visitar nosso canal no YouTube, Projeto Rap DF, só procurar lá. Vocês vão achar curta-metragem, documentário, videoclipe, lyric vídeo. E curta-metragem também? Tem curta-metragem. A gente inclusive lançou ano passado um mini documentário. Daqui a pouco eu vou falar do curta-metragem que a Majestosa é protagonista, né? Mas ano passado a gente lançou um mini documentário, só 5 minutinhos, em homenagem aos 10 anos do projeto, né? É bem bacana, 5 minutinhos ali, mas dá para vocês terem uma visão geral. Que o projeto hoje também ele ganhou uma dimensão que extrapolou os muros da Unidade de Internação de Santa Maria. A gente hoje trabalha por meio de um tripé. Qual é esse tripé? O processo de ressocialização dos jovens que estão lá cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, que é lá dentro da Unidade de Internação. A gente tem um trabalho preventivo, que a gente visita as escolas regulares justamente para bater um papo reto, né, na nossa linguagem ali, com aquele jovem que está flertando com a vida infracional. Isso foi uma necessidade que eu, como educador, senti. Porque eu vim das escolas regulares e eu dava aula para os anos finais do ensino fundamental. E eu já via jovem ali com 13 anos, 12 para 13 anos, 6º ano do ensino fundamental, já flertando com essa vida infracional e, pior de tudo, romantizando essa vida. Então, eu senti essa necessidade de voltar às escolas regulares e desromantizar. Mostrar que, sim, se você partir para a vida infracional, esse papo de que não dá nada não existe, porque você pode parar numa unidade de internação de ficar de 6 meses a 3 anos num local de extremo sofrimento, onde a maioria das meninas, a Kelly vai poder falar melhor sobre isso, a maioria das meninas se automutilam, onde existe várias tentativas de suicídio, ideação suicida, então um local de extremo sofrimento. Então vou nas escolas regulares mostrar, desromantizar esse mundo que muitas vezes é romantizado. E aí, só para terminar, concluir a terceira parte do tripé, que foi uma coisa que a gente sentiu também ao longo do projeto, dos 10 anos, que foi o acompanhamento de egresso. Porque tinha muitos jovens, como a Kelly, que chegavam assim para mim e falavam: professor, quando a gente está lá dentro, vocês professores conseguem pesar na nossa mente, utilizando o linguajar deles, tá? Mas quando a gente sai, a gente volta para a mesma realidade de violência, de negação de direitos e, pior de tudo, ainda volta a rotular. Então, para a gente é muito mais fácil voltar para a vida infracional. E aí eu percebi o quê? Que não existe uma política pública, e eu estou falando diretamente para o público, não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos. Então o que a gente fez? A gente começou a falar: cara, o jovem que a gente atender lá dentro, a gente vai acompanhar aqui fora, para evitar com que ele volte a reincidir no ato infracional. E aí a gente começou, e talvez esse tenha sido o ponto principal do projeto hoje, acho que do tripé, o mais potente do projeto hoje é esse trabalho de acompanhamento de egresso. Porque a gente vem conseguindo romper esse círculo vicioso da vida infracional e inserir esses jovens no ciclo virtuoso da arte, da cultura, da economia criativa e, acima de tudo, promovendo renda para eles e para elas. Porque eu não acredito em ressocialização sem promoção de renda. Porque o que levaram esses jovens à vida infracional foi justamente a condição de vulnerabilidade social. Então a Kelly hoje, por exemplo, ela é artista, ela teve a oportunidade de se apresentar em grandes palcos, como por exemplo no aniversário de 31 anos do Recanto das Emas, que ela estava lá no meio de grandes grupos de raps consagrados, como Pacificadores, Coquetel Molotov, Misael, tinha mais, tinha o Tropa de Elite, o Lido Liberdade Condicional. 2024, foi 24, se apresentou no Opera Hall, uma das maiores casas de show de Brasília, abrindo o show do Diogo Nogueira. Em 2023 foi o show da Pitty, no mesmo espaço. Isso, 2023 foi o Diogo Nogueira e 2024 a Pitty. Abrimos o show da Pitty. Então o projeto vem conseguindo abrir portas para esses jovens, acessar espaços que eles nunca se imaginava estar nesses espaços, a não ser na condição de serviçais e não na condição de protagonista. Então, hoje eles chegam, por exemplo, já se apresentaram no Brasília Palace Hotel, no Royal Tulip,
geralmente esses espaços, quando a gente vê jovem de periferia, é só como serviçal, servindo as pessoas naquele ambiente. Mas não, eles estavam lá se apresentando como protagonistas dos eventos, sendo remunerados, recebendo cachê, sendo valorizados pela sua arte, né? Então acho que esse é do tripé de atuação do projeto, é o que mais vem tendo efetividade e que mais orgulha a gente hoje. Eu acho que eu queria até passar a bola para a Kelly para ela falar um pouco dessas vivências e da trajetória dela também. Não, é que eu tava puxando a questão sobre ver outras realidades, né? Porque é isso, eu também bato muito em cima dessa tecla da política pública para os egressos. Porque todo mundo julga, mas ninguém... acabou de sair da sentença e já tava voltando para essa mesma vida. Mas e aí? Beleza. Lá na unidade eu tinha meu café da manhã garantido, meu almoço, meu lanche, eu tinha um horário de ir pra escola, mas eu não precisava me preocupar com o meu aluguel, com onde eu ia dormir, eu tinha os professores, tem a escola, tem tudo estabilizado. Mas quando acaba aquele período, eu volto para a mesma realidade que fez eu parar naquele ambiente. Então, eu não tenho outra perspectiva porque eu não vivo outra realidade, eu não vejo outras coisas, eu vejo a mesma coisa, eu volto para a mesma casa, para o mesmo ciclo de amizade, para o mesmo ciclo de violência que eu vivia antes de parar na unidade. Você não quer voltar para o que você não quer, só que infelizmente a gente não tem apoio, a gente não tem amparo. Então, para onde a gente volta? Pra vida infracional. Então eu vou pro tráfico pra me tentar alugar uma casa melhor, pra me poder sair daquele ambiente. E se der ruim, eu volto pro apoio que eu tinha, com as refeições. Eu já ouvi, isso me dói muito, mas eu já ouvi adolescentes falarem que, por mais que fosse sofrido permanecer numa unidade de internação, tá lá porque não queria mais fazer parte do crime, mas na rua não tinha pra onde ir a não ser o crime. Porque não tem uma política pública. Então, hoje eu saio do socioeducativo, eu não tenho uma garantia que se eu for num órgão público, eu vou conseguir um jovem aprendiz, eu vou conseguir um curso, que eu possa fazer um curso, me formar profissionalmente e ter uma estabilidade ali para me manter. Porque a maioria dos adolescentes e das adolescentes de periferia se encontram em situações onde eles são os pilares chaves da casa, onde a mãe não consegue mais trabalhar, ou às vezes a mãe trabalha muito e você tem 2, 3 irmãos em casa pequeno, você se torna a referência deles, e aí sua mãe trabalha o dia todo, mas o pouco que ela recebe, ela consegue manter o aluguel, e aí tu vê teu irmãozinho querendo um carrinho que você não teve, fez você se suceder aquela vida, mas você não quer que seu irmão passe aquela vida, então você acaba se afundando mais para poder proporcionar para ele o que você não teve, mas pra não ver ele. Só que acaba se tornando um ciclo, porque aí você cai, seu irmão cresce, seu irmão vê que você tava naquela vida e pra ele é normal, porque ele cresceu vendo aquilo, e se torna um ciclo e vai passando de geração em geração. Porque eu cresço vendo meus irmãos fazendo aquilo, eu acho que é normal. E quando eu faço, meu irmão que nasceu depois de mim cresce e vê eu fazendo aquilo, eu acho que é normal, e a gente não vive outra realidade. Então a gente não consegue ter uma perspectiva porque a gente não vive outro mundo. A gente vai crescer vivendo aquele mundo e o nosso mundo vai ser aquilo. E na minha vida, eu falo hoje como majestosa que o Projeto Rap foi uma chave enorme, porque eu consegui viver outras realidades. Eu consegui ver outro espaço, outros ambientes, outras culturas. E eu vendo aquilo, eu comecei a não querer normalizar mais o que pra mim era normal. Então aquela cultura, aquela vida que eu vivia, pra mim já não era mais, eu posso chegar num espaço que eu só chegaria ali pra mim estar como diarista limpando o banheiro, hoje eu tô lá como artista. Então hoje eu alcanço espaços onde eu jamais imaginei passar como artista, como Kelly. Era só como, igual o professor falou, serviçal. Hoje eu consigo ver outras culturas, ver outras realidades que eu jamais viria, porque eu tava num ciclo de violência, eu tava num ciclo vicioso, e pra mim aquilo ali era normal. E coisas que hoje pra mim são maravilhosas, era coisa que eu não tinha capacidade. Eu jamais posso estar ali, porque a minha cor não deixa. Eu, como mulher, eu não posso. Se eu quiser estar ali, ninguém vai deixar, ninguém vai me ajudar. Porque a gente cresce ouvindo isso, que a gente não pode, que a gente não consegue, que nossa pele... Você é isso, você é aquilo, você já passou pelo socioeducativo, tem passagem, você não consegue. E através dessa... aqui fora, né? Quando as pessoas saem, já tem aquele olhar de rejeição e não o olhar de inclusão, de acolhimento, né? E aí é onde entra a tal da inclusão. Então a gente... sempre acompanhada pelo projeto, a gente sai
E ali a gente começa a ver outra realidade. Então, beleza, você saiu, você tem letra, vamos pra uma apresentação. Aí a gente vai pra uma apresentação. E naquela apresentação, a pessoa... Véi, é muito gostoso a sensação de você poder subir num palco, ver que as pessoas estão prestando atenção em você. Ali é um espaço onde você tem a sua fala ativa, mas você não só fala, porque a gente não quer só falar. A gente quer falar e a gente quer que as pessoas escutem e coloquem em prática e demonstrem que o que você falou realmente impactou, entendeu? Sim. Então ali você já começa a ver uma perspectiva, aí você já começa, opa, eu consigo. E sempre que você chega nessa área, desse espaço, você vê outras pessoas. Eu vou citar o nome de uma pessoa que ela também é daqui de Planaltina, que me inspira muito, é a Ravena Carmo. Que ela é poetisa, ela tem um projeto também que é Poesia nas Quebradas. Sempre que eu penso em fazer, eu penso nela, porque ela foi uma menina que ela tem praticamente a mesma história que a minha. Passou pelo socioeducativo, e através do socioeducativo foi conquistando, né, abrindo portas culturais. Hoje em dia ela é formada em... Ela tem uns projetos, né? Eu sei que ela virou professora Professora e dá aula no socioeducativo, atua no socioeducativo. Eu tenho ela como uma inspiração muito grande, porque a gente mostra que a gente não pode aceitar na nossa cabeça aquilo que o sistema impõe. A gente pode, a gente consegue, mas o sistema também tem que entender que mesmo depois do processo de ressocialização, a gente precisa dele. Porque não é só pegar, botar no socioeducativo e depois querer que a pessoa saia de lá transformada sem nenhuma rede de apoio. Porque não tem como a gente voltar pra... Lembrando disso, eu lembro que tem uma das primeiras jovens que a gente acompanhou no projeto, que, cara, hoje ela virou escritora, o nome dela é Yasmin Baiman. Ela virou escritora, na época, ela trocava cartas com a pesquisadora da UNB, a Débora Diniz. Essas cartas que elas trocavam virou livro e tudo mais. E depois que ela foi liberada, ela foi trabalhar na ANIS, que é o Instituto da Débora Diniz, e virou escritora também. Enfim, tá super bem a Yasmin. Mas eu lembro que recém quando ela saiu a liberação dela, a gente foi para uma audiência pública sobre o sistema socioeducativo e ela fez uma fala que me impactou muito. E foi justamente ali que eu acho que me despertou que eu tinha que fazer algo para atender os egressos. Porque ela falou assim, eu era invisível para o Estado até eu errar. Eu só fui visto pelo Estado quando eu errei, para me punir. Depois que eu paguei o que eu devia, né, fui punido e paguei a minha sentença, eu voltei a ser invisível pelo Estado. Aquilo foi muito impactante para mim. A partir daquela audiência pública que eu falei, cara, eu preciso fazer algo pelos egressos. E é isso, acho que botou essa missão no meu colo e vem dando certo, né? E acho que a Majestosa é a prova viva de que quando a gente oportuniza, né? Muitas vezes esses jovens eles só precisam de oportunidade. Eles sendo oportunizados, eles voam alto, eles voam longe e, acima de tudo, voam com direção. Acho que isso é o mais importante, né? E, poxa, você até perguntou, né, se tinha curta-metragem. A Majestosa tem um dos vídeos nossos que faz mais sucesso, é um curta-metragem que meio que é a história de vida dela, né? E tem ali uns 4 para 5 minutos, mas é bem bacana, que é justamente dessa música que ela cantou. O Rap me resgatou, a gente pegou essa música e fez um curta-metragem, meio que contando a história dela, baseada em fatos reais, mas é a história de vários socioeducandos. Então, os meninos, quando assistem o curta-metragem, eles se enxergam, né? Porque é uma situação muito parecida de uma jovem que abandonou a escolarização, no caso dela, por conta também do racismo estrutural, de ouvir piadas sobre cor de pele, sobre textura de cabelo no ambiente escolar. Então, o ambiente escolar, que era para ser acolhedor, acaba se tornando hostil. E a gente sabe que quando a escola deixa de ser acolhedora, a rua acolhe. Porque o cara que está na esquina querendo recrutar alguém para a vida infracional, ele não quer saber da cor da pele, não quer saber de textura do cabelo, se tem tatuagem, se não tem, se está descalço, se está de chinelo, não quer saber de nada. Ele fala, tamo junto, vem aqui, tamo junto. Ele acorda. Se quer, eu te ajudo. A finalidade, ele sabe qual é o fim dessa história, que não é nada bom. Mas no primeiro momento, esse jovem se sente acolhido, sim. Entende? E aí fez uma vez, deu certo, você falou, opa, aí continua fazendo. E aí, nós educadores, né, a gente tem que tomar isso como desafio. Não falo educadores, não, a comunidade escolar como um todo. Estudantes, professores, gestores, pessoal lá da vigilância,
pessoal da cozinha, a gente tem que assumir o desafio de tornar o ambiente escolar acolhedor para todas e todos. Porque muitas vezes o jovem que a gente fala que evadiu a escola, eu nem gosto de usar esse termo, ele não evadiu a escola. Muitas vezes ele foi expulso de uma forma indireta, não por uma canetada de um diretor ou da diretora, mas por não se sentir acolhido naquele ambiente. A Kelly é uma história, mas ela não é uma história isolada. Eu me recordo até hoje, quando eu dava aula numa escola lá no Recanto das Emas, que a gestão dessa escola, ela tomou uma decisão de forma unilateral, sem consultar a comunidade, ela reformulou o regimento escolar. E eu lembro que eles proibiram, a gestão da escola proibiu o uso de qualquer adereço na cabeça. Inclusive o uso do boné aqui é um uso político, vou até explicar já já. Proibiram o uso de qualquer adereço na cabeça. Chapéu, boné, gorro, qualquer coisa desse tipo. E eu lembro que eu tinha uma estudante que ela, mesmo nos dias de muito calor, ela ia de casaco e de touquinha, mesmo nos momentos de muito calor. E quando a escola tomou essa decisão de uma forma unilateral, ela simplesmente deixou de ir para a escola. Sabe por quê? Sabe por quê que ela usava a touquinha na cabeça? Por conta, para esconder o cabelo muito crespo, porque era vítima de racismo e ela tinha vergonha do cabelo dela. Sabe por que ela ia de casaco? A automutilação. Então, assim, essa jovem evadiu a escola? Pergunta que eu faço. Quantas jovens não deixam de frequentar a escola, de repente, por conta da orientação sexual, por conta da cor da pele, por conta da textura do cabelo, né? Então, gente, a escola ela tem que ser um ambiente acolhedor para todas e todos, e isso é um desafio para toda a comunidade escolar, inclusive para nós educadores, né? Então, educadores, comunidade escolar como um todo que esteja nos assistindo, vamos abraçar esse compromisso de tornar o ambiente escolar mais acolhedor para que a gente tenha menos jovens no sistema socioeducativo. Porque, infelizmente, eu não tive notícia dessa jovem depois. Ela pode ter sido mais uma que foi para a vida infracional, né? Que pode ter ido parar na unidade de internação, porque naquela época eu estava nas escolas regulares, né? Então não sabia, nem sabia o que era sistema socioeducativo. Né? Até para outra vida. Né? Exatamente. Porque ela já tinha histórico de automutilação, né? Então... E também sobre o que eu acho muito importante, a questão do egresso no projeto, é a gente poder voltar na unidade de internação. Vocês voltam lá? Como artista. A gente tem um sarau, aí a gente sempre vai estar indo lá, a gente vai na unidade de internação de Santa Maria, que é onde o projeto nasceu, como a gente também já teve a oportunidade de se apresentar em outras unidades. Só que o mais importante para mim, as apresentações que eu mais gosto de fazer é nas unidades de internação. Porque é onde eu vejo, eu recapitulo toda a minha história e eu vejo aonde eu cheguei, onde eu consegui chegar. E eu falou, caramba, é possível, né? E eu poder mostrar para os meninos e para as meninas que eles podem. Porque eu já estive lá onde eles estão sentados, com o mesmo uniforme que eles estão vestindo, na mesma situação que eles estão, e eu consegui. Não foi fácil, é um processo. Vou dizer pra você que ontem eu era Kelly e hoje eu virei majestosa? Não. Não foi assim, é uma construção. Você sobe um degrau, você cai 3, você sobe 5, você cai 10, mas é uma construção. Vontade, né, de acreditar. Porque não adianta eu subo 2 e eu caio 3 e eu querer desistir porque eu caí, eu nunca vou chegar no topo. Porque quantas vezes você tá subindo na escada e você não fica? Mas você para de subir? Não, você tem que tirar na sua casa. De um projeto desse. Se não tiver alguém ali do lado vai falar, opa, você caiu, mas calma aí, eu tô contigo, vamos subir mais um degrau, aí as coisas acontecem. Porque assim, voltou pra sociedade, ressocialização. Mas aí não tem um projeto que fala assim, cara, eu tô contigo, vamos pegar kit, vamos dar pros mesmos. Caiu, beleza, mas cara, vamos seguir. Porque cair todo mundo cai, mas às vezes o povo quer cair de dentro, você cai e as pessoas... Caiu? Não, só mais um, acabou. Não tem mais jeito, não tem mais chance, ó, não tem mais jeito, acabou. Se você caiu e não caiu de novo, acabou. E aí onde volta tudo de novo e é onde faz a diferença, né? Eu lembro que eu estudei uma vez, falando, né, como é difícil romper com esse ciclo infracional. Às vezes o jovem tem vontade, mas é aquela coisa, parece que ele tá assim,
numa bacia cheia de caranguejo, que quando um tá tentando sair, tá conseguindo, o outro vai lá e puxa pra baixo, sabe? Aí puxa pra baixo. Então é assim que esses jovens se sentem, né? Isso eu escutei deles, né? Que tá tentando sair ali, quando ele tá quase conseguindo sair, o outro vai lá e puxa pra baixo. Então, assim, é um processo bem complicado, e já que a Majestosa tocou no assunto do sarau, né? A gente tem uma agenda cultural muito intensa lá dentro. A gente tem sarau mensalmente, tem roda de conversa, tem cine e debate, nós temos um festival de música que a gente faz uma vez ao ano, e tem um slam de poesia, né? Que é uma batalha de poesia falada. Então, nesses saraus que acontecem mensalmente, a gente traz os egressos para fazerem parte da programação e recebendo cachê. Então, olha só que genial que é isso. Porque o jovem volta lá não mais como um jovem infrator, mas como um jovem ressocializado para mostrar sua arte, sendo valorizado pela sua arte e, acima de tudo, servindo como referência positiva para quem ainda está em processo de ressocialização. Porque o jovem, quando ele vê alguém que passou por lá, tá, né, nesse ciclo virtuoso, ele fala, cara, então se a Majestosa conseguiu, por que eu não consigo? E é mensal lá no de Santa Maria? É mensal. Porque assim, olha que interessante você falar isso, porque assim, o jovem que está ali dentro, ele já pensa assim, caramba, próximo mês vai ter. Então assim, ele já fica assim, E aí caramba, ele eu ganhei, ganhei, e olha, eu ganhei dinheiro, já fica assim, caramba, o mês que vem tem de novo. Então já dá aquele gás, caramba, é possível. Ela conseguiu, ele me deu uma chance, eu ainda tô aqui dentro. E aí espera ansiosamente pelo próximo mês, né? E foi assim Caramba, que eu tá saí de da novo. unidade. Eu conheci o projeto. Olha que interessante. Eu já conheci no meu provisório. Eu tive várias passagens, igual eu falo. Foi uma história pra me chegar até aqui. Já Eu não conheci. Foi vários processos. Eu conheci o projeto na unidade, como provisória, e saí, e errei de novo, e voltei. E aí, quando eu cumpri minha internação, que eu fiquei 2 anos cumprindo a medida socioeducativa, ali já quase no final, eu reencontrei o professor, porque a gente se conheceu em 2017 para 2018. E aí a gente foi se reencontrar em 2021. Que foi quando eu já estava em outra unidade, que antes, até ali 2020, a unidade de Santa Maria era mista, era meninos e meninas. E aí, em 2020, eles criaram uma unidade exclusiva para as meninas, a unidade feminina do Gama. Aí foi quando ele foi fazer uma atividade lá, eu já estava no agora tem uma só finalzinho. pra... Sim. A de Santa Maria ficou só os meninos? Isso. Hoje só os meninos. Ok. Aí já tava no finalzinho, ele foi fazer uma atividade lá e a gente se reencontrou. Aí eu falei, olha, professor, eu tô escrevendo e tal, eu tenho umas poesias, umas músicas. Ele falou, o projeto tá lá. Quando você sair, me procura. Aí veio outra técnica, eu lembro que até hoje, meu primeiro show, eu tava de sistemática, aí tava tendo um evento lá na unidade. Aí eu falei, Dona Mariana, fala com o professor, vai se ele deixa eu ir. Aí foi mó corre, consegui autorização com a juíza pra mim. E eu fui, e chegou lá, eu como interna, eu fui como artista, cheguei lá, cantei, e os meninos, e aquela, né, a gente conversando, os meninos, caramba, você, né, e tal, eu falei, e ele foi o começo de tudo, pra mim, o recomeço foi o começo, foi onde eu falei, é isso aqui que eu quero pra mim, e aí eu fui, saí, e entrei no projeto, e aí foi só evoluindo, e hoje eu me considero, eu sou a Kelly lá, mas eu sou a Majestosa. E hoje eu posso falar que o rap, a arte e a cultura me transformou, tanto mentalmente, como profissionalmente, como financeiramente, como mulher. E hoje, como mãe. Chegar Não. você está... Não. Eu quero voar ainda muito mais, mas só de estar aqui é uma grande conquista. Porque o que as pessoas colocam na nossa cabeça é que a gente não vai passar dos 18. Que se a gente passar, o nosso destino é ser diarista, subemprego, que a gente nunca vai terminar o estudo, porque querendo ou não, é realidade. As portas são fechadas depois que você tem passagem pelo socioeducativo, pelo prisional. As pessoas te subjugam já antes de saber quem você é. Na hora que o seu currículo bate, seu currículo bate, ele vê lá o seu nada consta, você pode ter 10 qualidades. Chegou um currículo vazio e o seu cheio. Mas pelo fato já vem daquilo, automaticamente o preconceito. você já Então, assim, é uma volta difícil, mas ela é possível. E através do projeto e outros projetos, outras políticas públicas que possam suceder mais pra frente, tornem esse processo melhor.
E também o trabalho da prevenção, né? Porque eu, como fui adolescente, eu acho que talvez se esse cuidado que eu tive dentro da unidade de internação eu tivesse tido na escola, eu não tinha ido parar da unidade de internação. Porque eu acho que não é necessário o jovem passar pelo sofrimento, o adolescente de uma unidade de internação, porque é um ambiente que não é fácil. Vou falar, você tem que ter um emocional forte, porque é o que você falou. É automutilação, é todos os dias tentativa de suicídio. Tem pessoas que não aguentam, porque você tira um adolescente que brinca. Porque querendo ou não, um adolescente da habilidade infracional, ele ainda joga uma bola, ele ainda anda de bicicleta, ele tá o dia todo na rua. Aí você tira um menino dessa realidade e joga ele num quadrado bem menor do que esse, com mais dois acompanhantes, numa realidade totalmente diferente. Então ali é um turbilhão de coisas. Tem gente que não aguenta. Aí imagina, você já é um adolescente, você não tá preparado pra isso. Você acorda e vê seu amigo, companheiro se automutilando, você não pode fazer nada porque ele não para, você não consegue controlar a vontade dele. Ele tentando tirar a própria vida, você não pode fazer nada, porque às vezes até no fato de você ajudar e a pessoa Tentar conseguir. ajudar, Não, e a pessoa sim. conseguir consumar, a culpa é sua, filho. Se ele chegar lá e meio que o cara tá lá morrendo e tu tá em cima, às vezes tá Até ajudando. explicar. Até explicar que o focinho de porco não é tomada. Então é um ambiente totalmente. É um ambiente que, tipo assim, eu não desejo pra ninguém. Então, esse trabalho de prevenir o envolvimento com o ato infracional, É para super prevenir o importante. acesso ao socioeducativo, ele é muito mais importante do que o do egresso. Porque eu acho isso, que a prevenção. Você não precisa sofrer com saúde, pra você né? colher, né? Ah, pô, faz uma atividade física. Não, Isso. calma, que é pra saúde. Aí quando chega lá, fala assim, ai, por que eu não fiz antes? Aí tem todo aquele processo, né? Então, assim, eu acho eu, como adolescente, já passei todos os processos, tanto do da escola, do sofrimento hostil, do egresso sem ajuda e do egresso com ajuda e me tornar a mulher que eu sou hoje. Eu vejo que, tipo, o trabalho preventivo, ele é muito eficaz, muito fundamental, porque previne muita coisa. E eu chegando aqui falando pra você, eu vivi. É totalmente do que você pegar uma pessoa totalmente diferente daquela realidade. Uma pessoa que mora na Asa Norte, que nunca passou um pingo da minha realidade. E vir falar pra mim isso, aquilo, é totalmente diferente do que pegar uma pessoa que já mora na viveu mesma uma quebrada que situação. eu, viveu a mesma coisa que eu, e eu veio olhar pra ela e falar, rapaz, se ela que não tem berço de ouro conseguiu, eu consigo. Ela é a mesma coisa que eu, não muda nada, porque a gente mora na mesma rua, a gente viveu, cresceu do mesmo jeito, na mesma realidade. E ele vendo que aquela pessoa conseguiu, é totalmente do que pegar uma pessoa que já veio um berço totalmente formado, privilegiado, conseguiu, beleza, conseguiu. Mas todas as oportunidades que ela não precisou nem levantar pra correr atrás, já tava aqui. Agora vai nós não correr atrás pra ver se a oportunidade vem. Eita, Totalmente. tem uma provocação aqui, porque eu sei que a gente tem 2 educadores. Eu vou jogar uma bola pra vocês. Joga. Mas antes disso, eu participei de uma curta-metragem, como eu falei pra vocês, eu sou muitas profissões, né? Muitas profissões, eu também sou atriz e eu gravei na Unidade de Internação de Santa Maria. Passei por essa situação, porque assim, eu fiz um papel de presidiária lá, então nós passamos 2 dias, o dia inteiro gravando. E assim, a unidade de internação, ela não foi evacuada porque nós estávamos ali. A gente só conseguiu uma ala pra gente gravar. Então assim, a gente via todo o trânsito das filas, teve um que tentou puxar o meu cabelo, e teve no momento que a gente estava na cela, porque realmente a gente viveu isso. Então assim, eu tava vestida com aquela calça marrom, com a blusa branca, eles estavam dentro da cela, porque a gente fez papel de presidiário, então assim, tinham 4 meninas na cela. Então assim, eu vi várias coisas, calendário. Eu vi que uma menina, deduzi que, né? Porque ela escreveu, eu não sei que tipo de objeto que vocês têm acesso que dá para escrever, mas assim, ela escreveu lá, é o seguinte, eu confiei em você. Eu acho que ela estava se referindo a um crushzinho, né? Eu acreditei em você e você não me ajudou. E ela colocou o nome da pessoa embaixo e colocou um coraçãozinho rachado. Então, assim, a gente, para manter como atriz um psicológico lá dentro, foi assim, o emocional, controlar o emocional, foi muito forte. E aí, quando a gente estava saindo ali, que a gente foi pro almoço, como só tem, né, uns, assim, ai, me perdoe, fugiu o termo. Com mongol. Não, Você fala na cela? isso, Aí tipo um tijolinho de ventilação. É o mongol, a gente chama de comongol. Como um gol, né? Então, assim, só aquele coisinho de ventilação, a gente tava saindo e umas meninas começaram a gritar.
Por favor, tira a gente daqui. É muito. E assim, nessa hora que eu ouvi isso, pra mim como atriz, e que tava ali, que tinha o resto do período pra gravar, foi bem difícil. Porque assim, eu falei assim, Deus me ajuda. Porque assim, a vontade era ajudar, e você não dava pra gente ver quem era, a gente sempre ali com vários policiais, né? Mas assim, por favor, tira a gente daqui. E assim, eu vi várias meninas assim lindas que eu falei assim, poderiam estar lá fora. Mas não é essa questão de só pensar, elas tinham que estar lá fora fazendo outra coisa. A gente precisa realmente do apoio de projetos sociais que realmente abraça e fala assim, eu tô aqui pra te ajudar e mostrar a forma. Porque não adianta só eu chegar lá e falar assim, eu posso te ajudar. Você vai perguntar como você pode me ajudar. Eu fiz isso. Como é que você vai me olhar sem trazer aquele olhar de preconceito? Porque hoje, se a gente trouxer para a sociedade, fala assim, eu fiz isso, é automático. O olhar é automático. Muda. Será que eu posso confiar? Tipo, eu vou trazer essa pessoa para dentro da minha empresa? Ah, eu vou trazer ela como estagiária? Poxa, ela vai ficar perto de mim? Ela vai ficar perto dos meus filhos? Ela vai ficar perto... Então, assim, é automático. Então, assim, não adianta a nossa sociedade falar assim, ah, eu vou ajudar. Tá, como você vai? Você tem que trazer para mim o como. Ah, vou trazer. Ah, eu tô com sede. Tá, beleza. Você tá aqui. Eu te salvo. O granjeiro falou assim: ah, você tá com sede? Não, tá. A gente vai dar um jeito. Esse jeito nunca aparece. Ah, vamos ali. Então, amanhã a gente marca. Caramba, você tá precisando disso agora. Você tá aqui, ó. Tá Não aqui, espera, né, mas sede com que água. espera. Isso. E aí que eu entro dentro da. Falei isso pra mostrar pra vocês que eu já passei por isso. Então, assim, pra mim foi muito tenso. Realmente eu tive que manter emocional muito grande, porque assim, a gente passou por várias situações ali dentro. E aí eu trago aqui a provocação. A Alessandra e Francisco, que vocês são dois educadores. Eu vejo ainda, e eu tenho vários amigos que são educadores. Vários amigos. Como vocês veem essa questão de poder ajudar dentro do sistema educacional? Porque assim, é o seu pensamento, você tem um projeto, você está vivendo uma realidade. A Alessandra, você está vivendo outra. Se eu perguntar ao professor, e assim, meu filho, eu sou de escola pública, meu filho também é, e assim, eu já vi várias situações que eu falei, gente, o professor, alguns professores, ele não quer saber. Porque o meu filho chegava em casa me contando, mãe, fulano fez isso e isso e tal. E aí eu perguntava assim, professor, e eu falei, cara, ele não tem recolhimento. E aí já vem na minha cabeça, a chance de o menino ir parar no sistema prisional, virar o menor infrator e mudar a vida dele, é muito grande. E assim, a gente tem que trazer isso para a realidade e mostrar para os educadores que isso é possível. É possível fazer esse tipo de trabalho, mas realmente eles querem. Porque você tá vendo que é um embate muito grande, porque assim, vocês dois, você tem projeto, a Lê também é super aberta, está ajudando as pessoas, transformando a vida das pessoas. Você não fala que é um projeto comum, porque vocês transformam a vida de pessoas, mas a Gesfaz é uma que é um exemplo que você trouxe, mas quantas outras você não citou? Glória é escritora, poetisa, MCs. A gente tem os outros participantes que também tem a história transformada igual a... Sim, mas eu acho que falta política pública, sim. Concordo plenamente nisso. O nosso Estado, ele deveria olhar diferente. Ter aquele olhar de sensibilidade. Mas os educadores também precisam. Eles precisam realmente decidir querer fazer algo. Porque muitos alunos chegam na sala de aula, às vezes contando o fato que aconteceu em casa. Poxa, professora, meu pai coagiu assim pra minha mãe. Ela só vai falar assim, nossa, Sério? vai virar fofoquinha na hora do intervalo com os outros professores. Mas talvez ela vai falar assim, gente, cadê os gestores da escola? A criança tal tá passando por isso. O que a gente pode fazer? Porque assim, aconteceu com a mãe, mas a gente não sabe até que ponto isso está acontecendo com ela também. Então vamos falar com o psicólogo, vamos, sabe, acionar aquela questão que vocês falaram sobre prevenção. Para mim também isso é prevenção. É realmente exercer o papel de escuta dentro da escola. Porque eu também sou
coach de inteligência emocional e comportamento humano. Então, assim, quando a gente vai fazer atendimento, gente, são várias situações. E muitas das situações começam na adolescência. E às vezes a questão que você falou que é importante, né? A escuta dentro da escola. Quantas coisas a gente não podia ter evitado se tivesse um espaço aberto? Quantos suicídios, quantas tentativas, quantas pessoas que, tipo, abandonou a escola porque não tinha ninguém para conversar o que estava acontecendo até dentro de casa. E o único espaço que tem fora aquele de casa é onde? Na escola. E esse fato de não ter essa escuta, não poder ter ninguém que chegue e fala: nossa, tá acontecendo isso e isso dentro da minha casa, me ajuda. E aí tem medo de chegar e falar: tá fazendo isso, tá acontecendo isso e isso, e você pedir ajuda e você ser prejudicado. E aí pra onde você vai? É porque tem muitos que passam por uma situação em casa, recorrem à escola como uma fuga, não querem nem ir, não querem estudar. Mas vem lá, tem os meus amigos, tem a galera que eu posso conversar. Mas aí vai para um momento para a escola, vai para, né, o sistema educacional e vê É verdade. que lá ele não tem apoio. Você fala, em casa eu não tenho, aqui eu também não tenho. Eu acho que o problema ele é muito maior, porque eu acho que parece que é uma engrenagem que foi feita para não dar certo. Eu vou olhar agora pela ótica do professor, só para você entender. Quando eu dava aula nessa escola regular lá no Recanto, eu me recordo que em algum momento eu fui para coordenação. E eu lembro que N situações que eu poderia citar aqui, mas eu vou citar um em específico. Tinha um professor de geografia que menino, qualquer coisa ele levava, ele não resolvia na sala de aula, ele levava para coordenação. Eu lembro que ele levou um jovem lá. Esse menino aqui dá uma suspensão, já determinando o que eu tinha que fazer. E dá uma suspensão para ele que ele só vem dormir na aula. Coincidentemente, nessa mesma semana, eu fui numa distribuidora de bebida de madrugada e quem veio me atender? Esse jovem. O menino fica trabalhando de madrugada numa distribuidora, por isso que ele vai para a escola dormir. Tá vendo que o problema de fundo, o professor que está ali 50 minutos para dar o conteúdo dele, ele não vai conseguir diagnosticar isso e não é culpa dele. Porque tá lá, tem que cumprir o currículo, o conteúdo, vencer o conteúdo lá, porque tem cobrança de exames externos, etc. Então, para ele é o seguinte, tá atrapalhando, tá dormindo, sai da minha sala. Né? E eu, naquele momento, eu estava como coordenador, encaminhei para a orientação educacional. Eu nem sei qual foi o diálogo que se teve lá na orientação, mas depois que eu vi esse menino na distribuidora de madrugada, aí eu passei essa situação para orientação educacional e chamei o professor e eu falei para ele, né? Então, muitas vezes, o conflito de fundo, o professor não consegue enxergar e talvez nem seja obrigação dele, porque está ali atolado. Sim. E assim, E não é só a gente é uma categoria, uma sala de aula com 40 alunos, super lotada. Cara, a minha companheira, ela tá trabalhando numa escola. Ela é vigilante, mas ela tá trabalhando na escola. Ela trabalhou numa escola lá no Gama, agora ela tá na escola na Ceilândia. E coincidentemente, as duas escolas que ela trabalhou como vigilante são de escola classe, né? Então, é os pequenininhos. Ela fala que dia sim, dia também, sai professora chorando de lá. Por quê? Muitos alunos especiais, né? Sem monitor. E a professora fica numa carga de serviço acumulada que não dá, é humanamente impossível. Então, a gente é uma categoria também extremamente adoecida. Como é que eu vou cuidar do outro se eu estou precisando de cuidar? Olha como é que é complexo isso também. Muito. Por isso que eu estou falando que é uma engrenagem que parece que é feita para dar errado. Assim, bem ou mal, hoje no socioeducativo, eu tenho uma mais liberdade para fazer esse tipo de abordagem mais acolhedora, que é o que eu gosto. Né? A pedagogia freiriana mesmo do afeto, né? Porque, querendo ou não, no socioeducativo as turmas são reduzidas, é no máximo 15 alunos, entendeu? Então você tem como dar essa atenção mais individualizada, tem como, não tem tanto essa cobrança de vencer conteúdo, até porque, como eu disse, é humanamente possível, é rotativo, né? É rotativo, então é outra dinâmica de atendimento. Então você consegue ter esse para além. Eu costumo dizer que lá dentro, mais importante que a escolarização é de fato a ressocialização. A escolarização é importante, óbvio. Sem escolarização, o mundo vai fechar a porta para eles.
Mas não adianta você oferecer escolarização sem essa questão de oferecer novas perspectivas, para eles de fato se ressocializarem, porque senão eles vão voltar, como a gente falou, toda aquela questão que a gente já debateu. Então, assim, eu acho que o nosso sistema educacional ele precisa ser melhor valorizado. Em 2020, eu lembro que a Vark Foundation fez uma pesquisa com 30 países do mundo para medir o prestígio social da figura do educador. O Brasil ficou em 30º. O Brasil, nessa pesquisa, foi o pior país em termos de prestígio social da figura de educador. E a gente percebe isso enquanto educadores. Dificilmente vai ter um jovem falando que quer ser professor. Porque professor é massacrado, porque professor é sobrecarregado, porque o serviço do professor não termina ali. Você leva diário para casa, você leva atividade para casa, você leva serviço. Enfim, é uma sobrecarga enorme. Eu acho que assim, a gente não pode cair, né, Alessandra? A gente não pode cair na armadilha de querer vestir a capa do super-homem, achar que a gente vai resolver tudo. Então, eu parto sempre da questão da incompletude institucional. Cara, a gente tem que saber agir em rede. Né? Se eu dentro da minha sala de aula eu não consigo sozinho, vou pedir apoio da orientação educacional, da equipe especializada para atender esse meu aluno. Se essa equipe não está conseguindo, vamos pegar a rede de proteção social. O que é? Se o menino está sofrendo violência em casa, vamos chamar o conselho tutelar. É questão de renda, vamos fazer um cadastro único, vamos levar no CRAS. Então a gente tem essa rede de proteção social, só que ela está muitas vezes desarticulada, está distanciada, né? E aí as coisas vão acontecendo, esse menino vai sofrendo violências em casa, às vezes a escola ainda é a luz no fim do túnel, aí ele chega lá para externar esse problema na escola, não é acolhido, aí é todo uma bola de neve. Aí vai virando aquela bola de neve. E é interessante a gente notar que a escola é um ambiente onde deve se proporcionar transformação social. Sim. Para transformar a sociedade, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que proporcionar e entrar dentro da realidade do menino. Eu trabalho no Instituto Federal e o ano passado, um dos semestres, nós fizemos uma campanha do agasalho para a gente ajudar, encontrar uma brecha para ajudar um aluno que era morador de rua. Né? E essa realidade, às vezes, a política pública, às vezes, ela até existe. Mas a política pública é assim, ela é ofertada de forma igualitária. Tô aqui, oferta educação para todos. Então, tá ali a escola. Mas como que é ofertar? Ela fornece equidade? No caso de vocês precisaram de um ajuste, vocês precisaram de uma oportunidade. E é isso que vem fazer a questão da equidade. Eu gosto de uma fala do Renato Freitas, é um deputado lá do Paraná, que ele fala assim, a escola me perdeu no quadradinho onde ela me prendeu. Para ele, no dizer dele, a escola é tão branca, tão elitizada, que ela não olhou para o negro. Ele é negro, ela não olha para o carente, ela não olha para o necessitado. E, às vezes, o que faz a diferença? É esse nosso olhar como educador. É o olhar do Francisco, parabéns pelo projeto. Né? É o trabalho de formiguinha. E eu tento fazer isso com os meus alunos, mostrar. Nós tivemos uma reunião geral do IFB em Brasília, na Câmara Legislativa, segunda-feira. Os cursos de licenciatura, eles estão assim pedindo socorro, pedindo aluno, abrindo vaga. A gente comemorou no IF Taguatinga, porque nós temos, acho que até segunda tinha 812 alunos matriculados no curso de licenciatura de computação. Porque eles não querem. Eu dou aulas, disciplinas pedagógicas para eles falarem assim, professor, o que isso vai servir para mim mesmo? Eu tô fazendo essa disciplina só porque eu não tenho para onde correr. Né? E aí a gente vem, aproveita e dá aquela oportunidade. A gente estava falando, né, da evasão de alunos, o que está acontecendo hoje é uma evasão de docentes. Existem pesquisas que apontam que até 2040, gente, 2040 está bem aí, é 15 anos, 14 anos, vai ter falta de professores. Olha quão grave é isso. A gente chegou a um ponto tão de desvalorização, de desprestígio da figura do educador, que ninguém quer ser mais educador. As pessoas estão saindo, mostrando... A pesquisa mostra esses números de professores fazendo outros concursos, pedindo exoneração, indo fazer qualquer outra coisa, indo empreender, indo fazer qualquer coisa. Porque é um ambiente que você é mal remunerado e que gera um adoecimento. Inclusive, tem outras pesquisas que mostram que a segunda profissão... olha só esse dado como é chocante. A segunda profissão, em termos de adoecimento, é de professor. A gente só perde pra gente carcerário. Em número de adoecimento e afastamento por problemas
mentais Isso mesmo, saúde assim, mental. a minha Saúde cunhada, ela é professora também, 4 anos, gente. Só tem 4 anos. E ela já... E ela já quer mudar. Então, assim, ela tava pensando, quando ela entrou e tal, porque ela já veio de outra área, e aí ela queria fazer concurso, ela não quer mais. Ela falou assim, eu vou fazer outra área. Ela falou, tô ficando doida. E fora que, como eu falei pra vocês, eu tenho vários amigos. E tem uns que, infelizmente, se aposentaram, tipo assim, naquele, eu preciso sair, preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar doida. E eu falei assim, gente, que situação que nós estamos? E eu vejo, assim, vários vários alunos, educandos, que ficam assim, é culpa do professor, é que o professor é chato, que não sei o quê. O meu filho mesmo, eu sempre venho conversando com ele. Falei assim, olha, o professor tá fazendo, ele estudou para isso, ele está lá, é a forma, é a técnica dele, então se você está lá para aprender. Se tá difícil a relação com o professor, cara, se esforça um pouquinho mais. Veja, professor, como é que eu posso melhorar, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Mas a gente está numa era assim muito complicada e é muito triste saber que talvez a gente chegue em 2040 e que a gente tem totalmente defasado em relação a docentes. E o que eu achei bonito da história da Kelly, ela falou assim que passou por um processo de restauração, né? A gente também tem que restaurar a questão da educação, gente. É o olhar do professor dentro da sala de aula, é o olhar da situação. Eu tive uma aluna no semestre passado que ela falou, professora, eu não apresento condições de vulnerabilidade. A avó não gosta, o tio usuário de drogas, ou seja, o contexto social dela, ela tinha medo de olhar pra gente. E ela falou assim, professora, eu não apresento trabalho. Eu falei, não, tudo bem, a gente dividiu um grupo e tal. Eu falei assim, você pode, mas a gente tem que atender a necessidade do aluno onde ele tá. Não adianta falar assim, tô com fome. E você, tá, vamos ver se a gente consegue uma cesta e talvez a semana que vem a gente passa na sua casa. Ou até forçar esse aluno ou que não queria forçar. Assim, você vai apresentar a cesta. Aí eu falei pra ela assim, vamos fazer o seguinte, lê a partezinha do seu trabalho lá de onde você está sentada. Vocês concordam, grupo? Ela foi lá, leu o trabalho, assim, tudo bem. No segundo, ela já foi pra frente com o grupo. E nas últimas semanas do semestre, ela apresentou sozinha porque a colega dela não foi. Falei, gente, isso é um progresso. Talvez, a gente tem alunos com TEA, a gente tem alunos com necessidade, a gente tem aluno que mora na rua, e a gente tem aluno no mundo do crime. Eu já tive um aluno no IF, em 2014, que ele foi assassinado. E quando ele teve a tentativa de assassinato dele, ficou um tempão internado, depois ele voltou para a escola, professora, eu ainda tenho, aí a coordenação falou que ele queria voltar, eu ainda tenho chance? Eu falei assim, enquanto se está vivo, sempre se tem chance. Nossa, sempre se tem chance. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Adaptei os trabalhos, vamos organizar, refiz a minha agenda como educadora para atender a necessidade dele. Eu penso, o professor ele podia ter só me pegado e falado, o caminho é esse, você faz assim, vai por assado. ele. Quantas vezes eu errei? Mas nunca me abandonou. Ele podia ter falado, com mais tudo, não tem mais jeito. E não sei o que, desisto. E aí eu podia ser só uma estatística e uma hora dessa eu ia estar onde? Às vezes eu não podia estar nem numa cadeira. Eu costumo dizer que eles podem até desistir deles, mas eu não me permito desistir deles, né? Assim, a sua história assim, foi genial, porque eu até me emocionei, porque eu me enxerguei nessa história, porque assim, eu não fui aluno exemplar, tá, gente? Já pra deixar bem claro aqui. Eu reprovei 2 vezes, eu fiquei evadido da escola também, por 2 anos sem estudar. Tá vencendo nosso tempo, é isso? Não? Isso, daqui a pouco a gente vai para as considerações finais, tá, porque já... mas eu vou tentar... Mas é que o papo ficou tão legal. Eu vou tentar ser breve aqui. Hoje vocês me veem falando até com uma certa desenvoltura em público, mas eu era extremamente tímido, por isso que você me tocou aí na sua fala. Extremamente tímido. E a minha primeira reprovação foi justamente por conta da minha timidez. Eu estava, na época chamava de 5ª série, né? Hoje é 6º ano, 5ª série do ensino fundamental, e eu tinha uma professora de matemática que as aulas dela eram sempre as últimas. E ela me constrangia, porque na época ela chamava os alunos e levava lá para frente para resolver problema no quadro, ou para, na época chamava tomar tabuada, né? Lá na frente do quadro. E eu, pelo meu excesso de timidez, eu sabia que ela em algum momento ia me chamar, o que eu fazia? Fugia das aulas dela, e a minha primeira reprovação foi por falta, né? Porque eu fugia das aulas dela, né? Depois eu tive uma outra reprovação no primeiro ano do ensino médio, fiquei 2 anos sem estudar, aí quando eu retornei, ainda no primeiro ano do ensino médio, aí eu tô contando a história de um professor que me impactou negativamente. Agora eu vou contar a história da professora que me impactou positivamente.
No ensino médio, professora de história dividiu a turma em grupos para apresentar seminário. Aí, puta merda, lascou. Aí, esperei terminar a aula, fui até a mesa da professora e falei, professora, por favor, passa um trabalho escrito para mim, eu não consigo apresentar aí na frente, eu começo a tremer perna, começo a tremer as mãos, começo a tremer até meu lábio e não sai nada. Essa professora olhou para mim de uma forma tão carinhosa, assim, acolhedora, pegou na minha mão e falou, Francisco, eu posso até te passar um trabalho escrito, mas você tem que perder esse bloqueio de falar em público. Ela falou, posso te ajudar? Na verdade, eu não queria ajuda coisa nenhuma, eu queria sair correndo dali. Mas ela falou com uma forma tão carinhosa que eu não soube dizer não. Eu falei, ok, professora, eu vou aceitar a sua ajuda. E essa professora ela começou a me ensinar técnica de oratória. Eu lembro que tem 3 passos que ela chamava de passos básicos que eu carrego comigo até hoje. Que ela fala assim, Francisco, se você tiver com as pernas tremendo, você posiciona os pés em V, flexiona os joelhos, que ninguém vai perceber que está tremendo suas pernas. Se suas mãos estiverem tremendo, você junta uma na outra, aperta firme, que ninguém vai perceber que suas mãos estão tremendo. E por último ela falou o seguinte, você vai estudar a sua parte e você vai encarar a turma como se fosse um adversário que você vai sair na porrada. Falou desse jeito pra mim. E pela primeira vez eu consegui apresentar um seminário. Então olha só a responsabilidade que nós educadores temos. A gente pode marcar negativamente a trajetória dos nossos educandos, como a gente pode marcar positivamente. Francisco, ela foi um agente transformador. Porque o que transforma, gente, não é o conteúdo. Sim. Não é a sua ação. É a forma como você toca, a forma como você apresenta, a forma como você faz. E essa é a diferença. Ali eu tive o afeto. Entende que eu tive o afeto ali? E ali, tempos depois, quando eu entrei para o magistério, eu me formei em História em 2003, logo no mesmo ano eu comecei a dar aula, né? Ainda não na Secretaria de Educação, mas quando eu entrei para o magistério, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que jamais eu iria constranger um aluno meu. Porque eu deixei de estudar porque eu fui constrangido pelo meu excesso de timidez. Talvez a professora nem fez a maldade, ela nem se dava conta disso, não estou também culpando a professora, nem nada disso. Mas a forma como ela agia com os estudantes, para mim, que era pelo meu excesso de timidez, eu me sentia constrangido de estar lá na frente, etc. Então, eu fiz essa promessa para mim mesmo, que eu jamais iria constranger um aluno meu. E estamos aí... hoje é 5 de fevereiro de 2026, essa promessa eu fiz lá em 2003, eu venho conseguindo cumprir essa promessa até hoje e espero que eu mantenha até encerrar minha carreira no magistério. Nossa, gente, que parabéns! Um bate-papo muito valioso e especial pra gente. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente. E olha, Francisco, por mais educadores como você, porque assim, às vezes você pode até pensar que é um trabalho de formiguinha e que tá difícil, mas você pode ter certeza que tem pessoas que se espelham em você. E eu digo não só educandos, eu digo docentes também. Então tem um que fala assim, caraca, ele age de jeito diferente, poxa, eu acho que eu posso ser assim. Às vezes a gente acha que não está sendo tocado, mas está. Então assim, eu só posso pedir que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos nós, e que Ele continue abençoando tua trajetória e teu projeto, que você consiga cada vez mais transformar pessoas e encantar também, né? Porque não é só transformar. Você encanta com o seu jeito, sabe, educando, mostrando o caminho do rap, falando, cara, é possível, eu tô aqui com você. E isso, não é? É encantador e é transformador. Então, que você continue exercendo esse trabalho com a excelência que você vem feito com muita maestria. E agora deixa aí suas considerações finais seja para fazer o convite aí para mais políticas públicas, para mais educadores, assim, gente, cola em mim que é sucesso, aí é com você. Então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, esse bate-papo aí muito enriquecedor, traz memórias que nos emocionam, né? Mas é muito bacana, acho que é a oportunidade também da gente, de repente... mostrar o outro lado, né? Muitas vezes quando a gente fala do sistema socioeducativo, a gente tem o imaginário social, ele está permeado de uma visão muito policialesca, né? Muitas vezes só se mostra o sistema socioeducativo nos noticiários,
quando tem uma tentativa de fuga, tem uma rebelião, algo do tipo. Então, só pautas negativas. Então, também é uma oportunidade de a gente mostrar que, não, ali tem um núcleo de ensino que faz um trabalho de excelência, tem jovens que muitas vezes no imaginário social são enxergados como violentos e violentas, mas que não. Eles são jovens que sofreram e sofrem várias formas de violência e que, de repente, por viver nesse contexto de violência, aprendeu a utilizar a violência como resposta aos seus conflitos. Mas eles não são violentos de essência. Muita gente rotula esses meninos, essas meninas de meninos e meninas problema. Eu costumo dizer que eles não são meninos e meninas problema, são meninos e meninas com muitos problemas. Mas, acima de tudo, eles são potência. E se forem oportunizados, como eu disse anteriormente, eles vão alto, vão longe e, acima de tudo, vão com direção, né? Então, a juventude, ela não é o problema do nosso país. A juventude é a solução. E para finalizar, eu quero citar uma frase de um rapper, já que, né, a gente está falando do projeto rap, um rapper que é parceiro nosso, lá de São Paulo. O nome dele é Renan Inquérito, que ele tem uma frase curtinha que eu amo, que ele diz o seguinte: só vou desistir, abortar a missão, quando a educação aqui virar ostentação. Então, por uma educação, ostentação, com merenda boa para os meninos, com prédios bonitos, escolas bonitas, que nem os tribunais, com mobílias, né, bonitas, com professores valorizados, né, com transporte público de qualidade, com tarifa zero de verdade, né? Isso é educação ostentação, é isso que eu sonho. Eu espero viver para ver o nosso país parar de usar a educação só no discurso e colocar na prática. Aí eu tenho certeza que ninguém para a gente, porque nosso país é uma potência. Assim como esses jovens são potência, o nosso país é uma potência. Só que talvez eles estão desvalorizando o que a gente tem de mais potente, que são as pessoas, né? Não adianta valorizar as coisas, a gente tem que valorizar as pessoas. É isso. Educação, ostentação. Deixar de usar a inclusão no documento e fazer a inclusão de fato. Exatamente. É que só vira letra morta, né? E aí, vamos encerrar com uma musiquinha? Vamos. Eu vou fugir só um pouquinho do tema, gente, que é o seguinte. Dia 3 agora vai fazer 5 meses que eu perdi minha mãe. E minha mãe era a minha base de tudo. Tipo, sempre foi eu e ela. Era eu, ela e meu filho. O professor acompanhou essa última jornada dela, que ela adoeceu, e aí... todo aquele sofrimento, né? E aí, esses dias eu tava lá em casa e eu falei, pô, pra tudo que eu vivo eu faço música, então vou fazer uma pra minha mãe. Eu ainda não gravei, só que hoje em dia tem aqueles aplicativos da IA que a gente joga a letra e ela dá o resultado, né? Não é minha voz, mas eu planejo gravar o mais rápido possível e vou mostrar aqui uma pra mim pra vocês. Só pra poder ter aquele sentimento de... eu fiz certo. Se colocar aqui... Pode? Ai, majestoso chegando na pista. Salto alto, coração na vista. Falta tua presa na corrente. Reina em mim, mãezinha. Lembro de tu rindo na cozinha, me girando no azulejo da salinha. Hoje eu brilho, mas falta tua risada. Toda vitória tem ponta molhada. Todo aplauso me leva pra sala. Tu dizendo, filha, nunca para. Eu tropeçando, tô puxando pra cima. Agora eu sou, você é minha guarida. Você tá no céu olhando pra sua filha. Vê se sente o meu abraço quando a luz brilha. Saiba que eu vou te amar, não importa o lugar. Sempre vou ser sua filha, no alto eu vou chegar. Você tá no céu, meu porto, minha ilha. Reza por mim quando a lua fica fria. Saiba que eu vou te amar, não importa o lugar. Sempre vou ser sua filha, no alto eu vou chegar. Yeah. Na quebrada me chamam de rainha, mas foi você que pôs corona em mim. Cada queda teu conselho me erguia. Olha pra frente, não olha pro fim. Hoje o trap canta nossa história. Do teu colo pra minha vitória. Se eu tô forte é por causa de ti. Se eu não volto, você vem junto aqui.
Você tá no céu olhando pra sua filha. Vê se sente o meu abraço quando a luz brilha. Saiba que eu vou te amar, não importa o lugar. Eu sempre vou ser sua filha, no alto eu vou chegar. Você tá no céu, meu porto, minha ilha. Reza por mim quando a rua fica fria. Saiba que eu vou te amar, não importa o lugar. Eu sempre vou ser sua filha, no alto eu vou chegar. Se a saudade pesa, eu danço. Faço da lágrima humana. Toda a plateia vira espelho. Vejo teu rosto nos meus sonhos. Você tá no céu olhando pra sua filha. Percebe o olho quando ela Minha mãe me dá muita força, mesmo onde ela tá. E eu fiz uma promessa que eu vou vencer e o que eu puder fazer pra evitar que meninas e meninos passem pelo mesmo sofrimento que eu passei pra poder chegar onde eu cheguei, eu vou fazer, é uma promessa que eu fiz. E conversando com a Kelly justamente isso, que ela falou, minha mãe não tá aqui pra ver agora que eu tô de fato guiando um novo caminho. Eu falei, ela tá sim. Então, Dona Rejane, presente.